Se vocês me permitirem, eu posso dar Fala um uma pouquinho. informação que eu acho que pode ser relevante. Nós articulamos, eu falo é a APJOR, né? Associação Profissão Jornalista, eu sou o presidente. É uma associação pequena e o objetivo dela não é representar os jornalistas, mas é discutir políticas para os jornalistas, né? Então, nossa atuação é de reunir as organizações dos jornalistas, começando por FENAGE, ABI, ABRAGE. Temos uma relação de 11 organizações de jornalistas que a gente tenta reunir com a proposta de criar um fórum dessas entidades para justamente não acontecer isso que está acontecendo aí, Luiz, que é a ausência dos jornalistas naquilo que eles têm de organizado hoje, né? Que já é bastante coisa. Então, nós fizemos isso, divulgamos, entramos em contato com o Orlando Silva e agendamos uma reunião para 15 dias atrás. Essa reunião acabou não ocorrendo, nós desmarcamos porque muita gente não podia naquela ocasião e a coisa ainda estava muito verde para a gente entrar naquele momento. Então, nós pensamos, vamos entrar quando as coisas estiverem definidas, quando o próprio Orlando, que é quem o Maia pediu para articular isso, tiver com as informações de quais são os lobbies, quem está propondo o quê e tal, né? Então, isso eu acredito que hoje já está bem maduro e a gente pode, então, voltar a essa reunião com o Orlando Silva. E na pauta não estava essa questão do pagamento, tá bom, Queiroz? Essa questão veio por teu intermédio. Você que colocou isso, a gente está em contato há cerca de 10 dias, né? Via Márcia Marques aí. Então, o que eu proponho concretamente é o seguinte, a gente retomar o contato com o Orlando, chamar as entidades que se dispuserem a participar para a próxima semana e colocar objetivamente um texto lá para que seja considerado. O problema que nós, jornalistas, temos é que é o seguinte, Alan dos Santos é ou não jornalista? Ele se diz jornalista. A imprensa tem chamado ele de blogueiro. Ele é blogueiro. Mas muito blogueiro é jornalista. Quem é jornalista e quem não é jornalista? Ah, quem tem o registro profissional, porque isso é a lei, tá certo? É a única coisa que existe. Eu vou ter uma informação para vocês que já é pública. 27% dos jornalistas que estão atuando no mercado não têm registro profissional, não foram atrás do registro, e agora ninguém mais tira registro profissional, porque não está sendo fornecido, porque não existe o Ministério do Trabalho e esse governo não quer nem saber disso. Então essa questão do registro profissional e de quem é ou não jornalista é uma questão que nós, jornalistas, precisamos enfrentar. A proposta da APJOR, a entidade que eu presido, é que a gente tenha um conselho, não um conselho autárquico, minha proposta, né? Alguns outros defendem um conselho autárquico, mas que a gente discuta um conselho para a autorregulação do jornalismo no Brasil, dos jornalistas, certo? Mas isso não resolve o problema do imediato. O imediato só tem uma saída, é quem tem o registro profissional. Aí vai ter um monte de delegado de polícia, vereador, secretário, etc., que vão ser jornalistas, porque tiraram o registro profissional. Mas não temos outra saída nesse momento, tá certo? Nós temos que trabalhar com isso que temos e portanto, dá sim para a gente propor uma forma de remuneração dos jornalistas. Dá sim para a gente atuar em relação ao Facebook para não acontecer aquilo que aconteceu com você, Queiroz. Dá sim para fazer tudo isso e não é difícil, basta as entidades se unirem, ir lá e negociar, tá certo? Então, a minha proposta aqui, muito concretamente, é que a gente faça essa reunião com o Orlando e, em seguida, a gente proponha às organizações de jornalistas, que têm jornalistas e tal, e discutam a criação de um fórum das entidades para dar conta desse e de outros problemas que nós temos e que precisamos enfrentar. Não dá mais para aguardar. Tem alguém aqui do Sindicato da Bahia que você falou. Quem é? Ernesto. Ernesto, Oi, abre o teu Ernesto. microfone. Isso. Ernesto, prazer, tudo bem?
Bom dia. Eu não entrei desde o princípio porque fui no link errado. Eu também demorei 18 minutos. Quando eu faço merda, eu faço serviço completo, gente. Vocês têm que entender. Então, só uma correção. Eu não sou do Sindicato dos Jornalistas aqui da Bahia. Felizmente, vive um momento de reconstrução com uma turma que está muito afim de fazer as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que essa discussão vai ser muito bem acolhida pelo Moacir, que é quem está presidindo, e pela turma, tem uma turma que eles conseguiram renovar e tal. Acho que o sindicato vive um bom momento. Eu faço parte, sou associado, evidente, do Sinjorba, mas eu integro a diretoria da Associação Baiana de Imprensa. Também. Eu remando um pouquinho contra a maré, a gente tem até a mesma sigla da brasileira, né? Também somos uma ABI. E quando eu recebi o texto do Queiroz, o convite para essa reunião, eu compartilhei num grupo que tem algumas associações estaduais. Essas entidades perderam muita importância nas últimas décadas. Tem uma diferença muito grande de um estado para outro, o perfil da diretoria. Em geral, são instituições muito conservadoras. Em geral, são diretorias compostas majoritariamente por homens mais velhos, né? E bastante conservadores. A nossa também mas eu acho, e converso sempre isso com o pessoal, que a gente erra quando faz esse julgamento e decide se afastar. E a gente entrega instituições que têm um peso, de alguma maneira têm um peso, que têm patrimônio, porque são todas na casa dos 90 anos, 70 e tantos anos, 90 anos, numa época em que era fácil, por exemplo, se construir um prédio. Né? Nós vamos fazer 90 anos agora em 17 de agosto, e o que sustenta a nossa instituição é o aluguel de um prédio inteiro, que a gente só ocupa um dos 8 andares. Agora estão ocupando uma parte do térreo, porque vão reabrir o museu de imprensa. Imagina, fizemos um museu sem um puto de patrocínio, de subvenção, nem de lei de incentivo, nada, com a grana que a gente conseguiu guardar exatamente por conta dessa receita. Então, acho que é um erro a gente não disputar essas instituições, e mesmo além de disputar espaço em direção, disputar pauta, por exemplo, como é o caso desse assunto. Eu conheci o Luiz Queiroz, ele era um pouquinho mais pesado do que agora, mas em 2012, quando eu consegui, imagina, convencer a turma a abrir mão de fazer um prêmio Banco do Brasil, um prêmio Braskem, bancado pela Braskem, de jornalismo, e, em vez disso, a gente fez um baita de um seminário, e aí a gente convidou o Queiroz para debater, na época, o marco civil da internet. E foi um susto, assim, entre os mais velhos da diretoria. Peraí, que esse assunto é perigoso e tal. Bom, mas foi possível, sabe? Foi possível. E hoje esses mesmos caras estão mais velhos do que eu, estão me passando a bola para presidir a entidade. Então, posso dia 10 de setembro. Então, ontem eu conversava com a Associação de Imprensa do Ceará, que tem, me parece, um bom cara, que é o Salomão, talvez o Fred, que eu conheço de nome, da minha época de atuação em sindicato. Não sei se você conhece, Fred, o Salomão, mas o Salomão é o presidente da associação lá do Ceará, me parece um cara muito interessante, com posições mais progressistas e tal. Estamos nos conhecendo agora, né? O presidente da Associação de Imprensa de Pernambuco, o Múcio, é um cara super bem qualificado e tal, me parece um cara de perfil mais conservador, mas é um cara bem razoável, bem aberto, se interessou muito por esse debate, mas como está na zona rural, ele não está aqui na sala. E o Salomão, acho que deve ter tido a mesma dificuldade que eu, como não conhece o Queiroz, talvez não tenha conseguido entrar, mas já dei a dica para ele também. Bom, tem coisas terríveis nesse grupo, como o Sérgio Redó, que é o presidente da associação lá de São Paulo, que é um reaça. A gente... Só uma coisa aí, o Ernesto, esse Sérgio Redó, ele botou um monte de general e militar na Associação Paulista de Imprensa. Estou sabendo. E ele fez um estatuto que ele é o rei, praticamente, né? E a gente tem até uma linha de atuação para tirá-lo de lá, mas é muito difícil porque ele é amigo de desembargadores aqui, enfim. Ele é um malufista histórico aqui, né? É ligado ao AB de São Paulo e é muito difícil vencê-lo na justiça. Então, essas coisas. Pelo pouco que eu vi desse cara, realmente um troço... Mas, enfim, tirando São Paulo, acho que... direita brava.
Direita braba. Ele postou um vídeo do Magno Malta sobre a vacina que o Butantan está desenvolvendo junto com o laboratório chinês. É um negócio... Eu cheguei a falar com o Múcio, que é quem modera o grupo, eles velho, assim fica difícil participar, porque, porra, vai fazer o quê? Não vai discutir com um cara desse? Eu não gosto de perder tempo com um reaça desse. Mas, enfim, para fechar, o que é que eu me comprometi com o Queiroz aqui? Eu vou pautar esse assunto para o site da nossa entidade, nós vamos fazer uma matéria sobre isso. Vou colocar em pauta para que a gente discuta esse assunto. Eu estou vendo que o tempo é muito curto. Agora, acho que algumas coisas a gente pode fazer concretamente. O Fred estava falando na articulação com o Orlando Silva. Aqui a gente pode acionar uma figura bastante atuante, que é a Lídice da Mata, que é a relatora, inclusive, da CPMI. Entre os 3 senadores, eu acho que a gente tem também condição de chegar perto, e principalmente do Wagner, que foi assessor dele o primeiro mandato inteiro, o começo do segundo, e é um cara bastante sensível para esse tema. Eu acho que vai ter eco. Eu não sei se a gente ainda consegue, dentro de uma emenda a esse PL, ou se a gente pode encontrar uma outra saída legislativa a partir de um outro projeto, não sei, mas acho que é fundamental a gente entrar para valer nesse assunto. Queiroz, a possibilidade. Oi, diga. Em termos de prazo, se você pudesse falar, quais são os prazos que tem, só para pensar nessa questão da urgência, entender qual que é o prazo. Eu acredito o seguinte, o Maia está muito interessado nesse negócio, porque ele ficou amigo do Felipe Neto, então estão namorando e provavelmente a situação vai correr agora com uma velocidade danada. A Câmara encerrou na sexta-feira a fase de debate, onde chamou um monte de entidade, conversou, todo mundo que queria falar sobre a lei falou. Então, agora, eu acho que provavelmente, quer dizer, o próximo passo agora é o relator começar a produzir um texto básico, que já deve estar sendo produzido, né? E vai acrescentar alguma coisinha aí desses debates aí porque o lobby está correndo solto por fora, não é no debate que você realmente emplaca alguma coisa. Então, os lobistas já estão trabalhando lá e obviamente, ele vai começar a apresentar a primeira versão do texto. E, provavelmente, Vivaldo, eu vejo assim, nas próximas 2 semanas vão pautar alguma coisa de texto, já de um texto para você discutir. E aí vai acontecer o que aconteceu mais ou menos com o Senado, com o Ângelo Coronel. Teve 5, 6 versões de texto, porque cada vez que você coloca um texto, aí vem a reação, a bagunça e tal. Gente, eu não acredito na possibilidade de uma emenda agora. Tá? Eu acho um prazo muito curto para a gente mobilizar uma massa realmente orgânica que dê para chamar a atenção e realmente forçar uma emenda lá. Embora tenham parlamentares com boa vontade para isso. Tá? E criar emenda para essa turma não é difícil. Mas eu acredito na possibilidade de você começar a colocar na cabeça de Lídice da Mata, o Orlando Silva, já ouvi falar do Freixo também, e temos que arrumar algum parlamentar de direita aí para entrar nessa seara também, para começar a criar um discurso suprapartidário da necessidade de discutir o assunto, entende? Porque nas primeiras reações que eu soube da Câmara, quando chegou essa notícia a eles diziam o seguinte: olha, eu acho que esse assunto é direito autoral. Não é direito autoral. É a primeira coisa que tem que... O próprio Felipe Neto parece que deu uma declaração, quando soube da história, deu uma declaração: isso é direito autoral. Quem é Felipe Neto para decidir se é direito autoral ou não? Mas, inferno. Ele falou que quando ele fala, 30 e tantos milhões de pessoas acabam recebendo essa ideia. Luiz. O importante é a gente forçar a mão agora, até pensando depois num projeto de lei. Sim. Que aí sim discute-se não só a remuneração, mas discute-se conselho, discute-se tudo, até a própria regulamentação da profissão, que ficou... O essencial, no final, é a discussão da regulamentação. Ela tem que ser refeita. Essa lei atual, ela virou uma peneira, né? Tem N anomalias aí, é uma coisa bem ruim. Ela tem que ser refeita e o objetivo da APJOR é esse daí. Agora, de imediato, eu acho que vale a pena a gente insistir nessa reunião com o Orlando Silva.
Sim, né? sim. Imediatamente para essa semana que vem aqui. Ele é bem disponível, eu conheço, enfim. E ele está disponível, e essas 11 entidades aí, incluindo a nossa, que tem FENAGE, ABI, ABRAGE, já falei, né? Tem todas essas, elas possivelmente topariam participar dessa conversa com o Orlando Silva, e a gente podia aqui, talvez, fazer uma comunicação bem sintética, né, Queiroz? Uma proposta do texto e uma explicação, e mandar já para o escritório do Orlando Silva lá, né? Eu tenho contato da pessoa que faz isso, que está articulando isso, e dizer, olha, nós queremos também falar sobre isso nessa reunião. E a partir daí, se vocês toparem, a gente pode, nós 3 que estamos aqui, pessoalmente, fazer um chamado a todas essas entidades aí, dizendo, olha, é necessário haver uma articulação superior das entidades de jornalistas. É só uma dúvida, Fred, desculpa te interromper. Essa reunião é para discutir regulamentação Não, é para discutir o PL das fake news. O PL das fake news. Tá, então a gente poderia colocar esse bode na sala lá, então. A gente quer colocar essa emenda, se já terminou a discussão, a gente quer que o Orlando Silva defenda essa emenda. Vamos ver o que ele fala. Mas se ele disser não dá mais nesse projeto, a gente quer, Orlando, então nós queremos que você nos trabalhe com a gente para a criação de um projeto específico de remuneração do trabalho do jornalista, porque a situação... Quem que é o relator, Queiroz? Eu não sei nem se ele está designado ainda não. Eu não estou acompanhando o projeto das fake news assim. Estou acompanhando o que interessa a gente, né? Mas não tô... Sim, mas é em relação a isso, porque isso que o Fred colocou, eu acho que faz sentido, porque o ideal é trabalhar com o peso que representações, que instituições tradicionais já têm, ABI, FENAGE, a própria ABRAGE que ele citou aí, eles já têm um peso do ponto de vista de representação. Porque não são pessoas isoladas, mas o ideal para tratar desse tema seria ter um ponto de vista convergente que fosse discutido antes também com os representantes da FENAGE, da ABI, de maneira a chegar nessa conversa com o Orlando com uma posição mais ou menos convergente. Se chegar lá, cada qual tirando para um lado com uma posição diferente, a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. Acho isso era interessante, Fred, se a gente pudesse reunir todo esse pessoal, fazer uma live como a gente está fazendo aqui, colocar o assunto em pauta e a gente fechar realmente uma posição com essa turma toda, quer dizer, qual vai ser o sentido do texto, aí a gente produz o texto depois, então, e chama o Orlando para a reunião e diz, olha, as entidades aqui reunidas tiraram esse texto aqui para ver se ele vira uma emenda. Uma outra sugestão, fazer Fred... em dois momentos? Fazer primeiro uma reunião em cima desse tema específico. Eu chamo aqui pela PIJOR todas as entidades, vocês assinam junto, tá certo? Como resultado dessa reunião, eu assino em nome da PIJOR, vocês assinam pessoalmente ou em nome da ABI aí, ABI Baiana, se puder, né? E outras entidades lá da Bahia e outras entidades que queiram, mas isso já, né? A gente faz isso hoje, certo? Eu mando isso hoje para as entidades, proponho uma data para a semana que vem, para essa reunião, dizendo que o assunto é urgente, que nós estamos esse contato com Orlando Silva, gostaríamos de levar a ele uma proposta, e nós escrevemos essa proposta, Luiz, já mandamos para as entidades uma ideia. Olha, nossa ideia é isso. Todo mundo está suficientemente informado sobre o problema da falta de possibilidade de sobrevivência do jornalismo, do jornalista na profissão hoje, tá certo? Isso não precisa explicar esse negócio para ninguém. Então, falar que aí tem esse tema, aquele texto que você fez, Queiroz, esse tema que já foi discutido na Austrália, já está na Europa, etc. e tal, eles estão todos informados sobre isso também.
é só dizer que nós, jornalistas, precisamos agir com o peso das nossas tradições, das nossas organizações, no sentido de tentar sair dessa pasmaceira, dessa situação de estarmos todos parados enquanto lá fora a tormenta corre solta, tá certo? Então, eu acho que isso sim, isso joga um objetivo concreto, imediato, para aquilo que a gente na PJOR tem buscado há anos, né? Nós existimos há 3 anos e temos buscado isso, mas sempre é difícil reunir, porque cada entidade tem a sua agenda, etc. Mas a gente tem aí um problema muito concreto, uma proposta objetiva, e bom, vamos nos reunir para conversar sobre isso. E nós, da PJOR, temos um encontro em outubro para discutir essa forma de organização, novas formas de organização dos jornalistas, necessidade de união, etc. e tal. Tudo bem, deixa lá para outubro isso daí e a gente vai preparando, então, a partir dessa primeira conversa, essa unificação das forças aí, quer dizer, ação conjunta, tá certo? Nisso a gente pode se comprometer aqui, se vocês toparem, estamos juntos e vamos fazer. Nosso trabalho é esse mesmo. Então, o primeiro ponto é esse, então, né? Chamar todas as entidades para uma reunião prévia, né? Onde a gente vai colocar o assunto e colocar, e dali tentar extrair um texto básico para levar para Orlando. Mas é muito importante, Luiz, a gente já levar uma proposta, entendeu? Falar, isso não é uma proposta fechada, mas ela indica claramente o que nós queremos, entendeu? Se limitando, né? Eu acho que já tem que chamar o Orlando para uma conversa, você já tem que levar alguma coisa para ele, porque senão ele vai dizer assim, sim, mas vocês querem o quê, meus filhos? E a gente vai ficar Não, a conversa com ele era no sentido de discutir o projeto, né? Naquilo que são as questões de tal forma, porque vai haver uma unidade aí dos próprios das entidades dos jornalistas, negócio contra a censura, né? Aquilo que precisa o projeto de fato apontar para a questão do financiador, que não está lá no projeto que veio do Senado, né? Essas coisas já existe consenso, entendeu? Então, era um momento ali e tal. O que não existe consenso e sequer foi falado é essa questão do financiamento. Mas eu acho que isso... Certo, Fred. Agora, o meu medo, sabe o que é? É que a questão do financiamento vire moeda de barganha. Quer dizer, olha, para passar o que a gente quer em relação à censura, em relação a não sei o quê, né? Deixa, então, o financiamento para um projeto de lei depois. E aí, não, isso daí dá para discutir com o Orlando, porque o Orlando é um parlamentar comprometido com a gente, né? O Orlando não é um parlamentar das empresas, entendeu? Então, com ele dá para discutir numa boa, né? Essas coisas aí, não tem problema nenhum. Inclusive isso que você está falando, Queiroz, qual é a questão da oportunidade. Mas eu falo da gente ter um textinho, uma proposta inicial, para deixar claro o objetivo, entendeu? E para abrir essa conversa com ele. E uma vez abrindo com ele, aí nós temos ali, se outras CNPs parlamentares aí, com quem essa conversa pode avançar muito rapidamente. Então, que não entre agora, haverá um projeto de lei, sim, em relação ao financiamento do trabalho jornalístico, do ponto de vista do jornalista enquanto empreendedor, tá certo? Das organizações... Eu só acho que o projeto é interessante, mas eu acho que se a gente for fazer um projeto de lei para cuidar disso, amanhã começa a levar a discussão vamos criar o Bolsa Jornalista, vamos fazer o... Sabe, todo projeto de lei tende a ficar numa gaveta, entendeu? Até ter alguém ter interesse de tocar. Acho assim, se a gente usar agora, nesse momento, a possibilidade de pegar de supetão esses grandes provedores de aplicação, Google, não sei o que, eles não têm, a capacidade de reação deles é mínima depois, entendeu? Agora, se deixar para um projeto de lei, aí nós estamos fodidos. Nós não temos escritório de lobby para cuidar da gente. Eles têm, quer dizer, então... Não, nós temos as entidades, né, cara? Mas Fred, as entidades, elas vão com aquilo que elas têm, a credibilidade delas.
o Google vai com aquilo que eles têm, que é um talão de cheque no meio de uma campanha, né? Não, mas eu não estou entendendo, Queiroz, porque você... Não, o que eu estou querendo dizer a você... quer? Me fala o que você quer. O que eu estou querendo de colocar agora é colocar agora, né? Não tentar, não jogar no meio de uma discussão a possibilidade, olha, a gente vê com bons olhos também um projeto de lei depois. Não, é a gente entender que ou você entra agora decidido a dizer o seguinte, não, já que vocês estão discutindo governança da internet, está na hora de discutir isso aqui também. Entendeu? Porque faz parte. Faz parte da governança da internet. E porque eu penso que talvez isso seja o ponto de partida para a negociação. Quer dizer, a gente entra com esse conjunto. Pode ser que o cara diga, não, a gente consegue isso aqui, a gente não propõe um projeto de lei, a gente quer resolver essa questão agora. A gente, obviamente, sabe que a gente vai ter que, possivelmente, trabalhar projeto de lei, mas aí é outra coisa, não entrar, eu entendo, não entrar como estratégia, não entrar na negociação agora, né? A ideia é propor um artigo, não um projeto de lei. Agora, nesse momento, é propor um, ou dois, ou três. Você mesmo escreveu os 3 artigos lá, Luiz. É isso daí. Gente, notícia triste, faleceu Dom Pedro Casaldade, oficial. Estava mal. Fazemos isso, gente? O que vocês acham? Pega esses artigos aí, submete a algum legislador aí, essa professora que a Márcia falou, vou falar com ela, eu vou mandar esse material para ela agora. Ver com o pessoal se é possível realizar uma reunião semana que vem. Quer dizer, possível né? Não sei se as pessoas vão se dispor, mas a gente chama essa lista aí de entidades que são entidades nacionais, né? Então, essa é a proposta. Olha, eu tenho uma certa experiência numa aprovação de um projeto de lei da sociedade civil usando as redes sociais, que eu consegui, e deu muito certo a gente se articular via lista de e-mail mesmo, tá? Sem reunião presencial e tal, porque às vezes as pessoas não têm tempo de fazer isso que a gente está fazendo agora, mas eles vão ler o material, vão gostar daquilo, vão dar sugestões, vão assinar, vão validar. Então, assim, o que eu proponho é que a gente também não fique só preso às reuniões. A gente dissemina isso para toda a nossa lista, para todo mundo que a gente consegue atingir. E recebe isso, né, lógico, com a aprovação de todo mundo, nem que seja por e-mail, por WhatsApp, e vai incorporando essa proposta. Eu pensei até no seguinte, em paralelo à reunião, as 2 reuniões, seria a primeira reunião prévia nossa, que o Vivaldo citou, uma prévia das entidades para alinhar o discurso, né? Ter um discurso único, né? E em seguida a do Orlando Silva. Mas nesse meio tempo aí, entre uma reunião e outra, a gente articular, por exemplo, você tem hoje em dia petições online, aqueles sites de petições online, né? E acho que a gente pode criar um texto legal ali, explicando a todos os jornalistas, só aos jornalistas, né? Pode ser. E mandar para as entidades, dizer assim, olha, enquanto nós estamos discutindo isso, a gente tem uma proposta aqui de você chamar o pessoal filiado a você, aos sindicatos, né? E pedir que todo mundo leia e assine essa petição, que isso incorpora também depois uma reunião por lá, chega e diz, olha, nós estamos aqui com uma proposta, entendeu? Tem aqui tantas mil assinaturas a essa proposta e coisa e tal, quer dizer, para dizer, olha, a categoria está se movimentando em relação a isso, coisa e tal. Podemos fazer sim, Luiz. Porque uma coisa que eu ouvi era justamente isso. Alguns parlamentares que já teriam sido sondados sobre esse assunto ficaram assim, mas vem cá, mas os jornalistas estão cientes disso? Eles estão concordando com isso? Qual é eu não vi nenhuma movimentação de jornalistas. Então, é porque nós não temos uma entidade única falando por todos. Mas, por exemplo, apareceu agora nesses debates da Câmara, você olha e fica assim, Intervozes. O Intervozes é um conglomerado de entidades feito num corpo só, quer dizer,
Você não, pega as Intervozes é uma ONG, Não, Luiz. a Intervozes não, Intervozes é uma Coalizão ONG. de Direitos na Rede. Coalizão de Direitos na Rede é que tem o Isso é uma Intervozes. coalizão. Pois é. Agora, Queiroz, Fred, se a gente conseguisse trazer também para participar desse debate entidades aí organizadas e pesquisadores na área de jornalismo, eu acho que isso seria importante. Já chamei. Então, nesses 11 estão todos lá. Os pesquisadores de jornalismo, os eu vou ter que professores de sair jornalismo, agora. o Projor. Não, eu acho que é importante, são esses mesmos. São todas essas entidades aí. Então, quando Vamos eu lembrar, falo em olha, 11 entidades, eu vou vai rolar agora o para 43º vocês Congresso da a Intercom lista. também, né? Vocês vão ver que a Intercom não está, mas pode se colocar. Eu coloquei as entidades exclusivamente de jornalistas, não de Eu estou comunicação. gravando tudo, viu, gente? Eu vou botar no YouTube depois, eu vou dar o link para quem perdeu, entendeu? Começar a entender o que eu é isso. Vou ter que sair. Vai lá. Da reunião agora, mas estou mantendo sempre contato aí com o Luiz. Vou parar de chamar de Queiroz por causa do Xará. E a gente volta. Tamo junto. Tá bom, Ernesto. Abraço. Prazer ver você aí. Eu ainda mato esse Queiroz. Eu ainda mato esse Queiroz. Me avisa que eu te ajudo. Tá, eu vou deixar o vídeo depois num link lá no YouTube para todo mundo ver. Está fazendo isso, mas é o nosso Queiroz. Esse é o nosso. Tchau, gente. Olha lá, um abraço. Esse não é laranja. Mas vai acabar virando Queiroz, o que traz a emenda para nós. Esse Queiroz não tem toda aquela grana e tal. Eu acho assim, bom, vamos lá, ponto 1. A gente, então, já convergiu aqui que tem que ter uma reunião aí das entidades, chamar o máximo possível de representações aí dos jornalistas, inclusive do pessoal da área de pesquisa e tudo mais, para dentro da causa. A segunda é tentar marcar uma reunião, Fred. Olha, quantos puderem, legal. Eu ontem mandei 100 e tantos avisos, ainda mandei errado, mas, pô, acho que o que está aqui é um pessoal que está realmente disposto a dar alguma maneira, alguma contribuição. Mais do que uma reunião, Queiroz, o ideal seria que, para chamar essa reunião, já tivesse uma ideia de texto mesmo, que pudesse ser enviado já para antecipar um pouco essa convergência. Então, são duas coisas. Posso sugerir aqui, Luiz? Pode. São duas coisas, né? A primeira é um chamamento, um textozinho básico, um chamamento, né? E acompanhado de um textinho de artigo, né? Para a lei. É possível fazer isso rapidamente? Acho que sim, eu posso tentar fazer hoje. Eu faço hoje, submeto a todos vocês que estão aqui na reunião. Tá. Aí todo mundo copy-testa, lê, acrescenta, chuleia, corta. Seria aquilo que a Carla, né, Carla? Isso. Que a Carla sugeriu. Você está pensando no... Qual o aplicativo que você falou, Queiroz, para usar? É o online, né? Emendas online, não é? Não, é o... Não, eu não tenho nenhum aplicativo assim, em princípio não tem nenhum para escolher, não. Eu acho assim que tem vários de petições online aí que... Petições online, né? Que eu a gente nunca usei, eu desses. não criei nenhuma causa assim. Aí eu não sei qual é o melhor, Carla, Luiz, vocês devem saber mais, né? Não, eu posso checar isso aí. Desses e começa a circular já, tudo bem? Porque assim, a PJOR apoia, tal, mas o mais importante não é isso. A PJOR é desconhecida, é uma coisa nova, então é pequenininha. O importante é que tem aqui um grupo de 6 pessoas que se dispuseram a tomar uma iniciativa. Alguns representando mais gente, outros individualmente, mas é uma iniciativa de interesse do jornalista, né? Então, é uma iniciativa que é legítima, né? A Márcia também é da PJOR aqui, a nossa querida Márcia Marques. Então, nós podemos bancar isso, né, Márcia? Pela PJOR, e as outras pessoas, a gente assina como a PJOR e as outras pessoas assinam individualmente, tá bom? E a gente começa esse abaixo-assinado aí. Eu queria saber se também a Carla, o Luiz, o Vivaldo,
vocês podem integrar um pequeno comitê aí para tocar isso adiante, né? De tal forma que a gente tenha um meio de comunicação nosso, pode ser um WhatsApp, um grupo no WhatsApp, não sei o que vocês preferem aí. A gente já tem lá no WhatsApp, a gente já tem lá, Márcia, o jornalista. Jornalistas. A gente acrescenta as pessoas lá. É só passar o número, né? Jornalistas. Um grupo jornalista. Tem um grupo no WhatsApp chamado Jornalistas? Temos, é um grupo daqui de Brasília, quando a gente começou a conversar sobre a Pjor. Surgiu naquela primeira reunião que você fez. Tá bom. É que o telefone ali, depois o Luiz Queiroz. Aí o Luiz Queiroz. Acho que daqui o Vivaldo e a Carla não estão, mas eu passo depois. Se eles quiserem, não estou, pode incluir. Me senti excluída agora. Eu também não estou, não. Eu também não sei se eu estou. Eu estou lá, Queiroz. Discutir Pjogas, tá? E aí não, mas assim. Eu não sei se eu estou lá, Queiroz. Eu estou, Márcia? Você que fez? Eu não fiz, não. Foi o Queiroz. Então, quem criou esse grupo? Fui eu que criei esse grupo? Não. Nem lembro. Acho que foi aquela jornalista que estava aqui. Lembra? Foi o pessoal que estava na reunião. Bom, eu vou descobrir quem foi. Vivaldo. Não sei se foi Vanildo. Tinha um Lula Costa Pinto, mas não sei se esse pessoal está nesse. A gente chama ali, põe o documento e usa. Eu vejo lá quem é o dono do grupo e vou dizer assim, acrescenta mais tantos aí. Chama, convida mais tarde. Isso. E resolve isso. O texto eu vou fazer, então, faça um texto e uma sugestão de emenda. Já tinha até mais ou menos burilado esse troço. Então, faça aí. Mandando, você avisa que eu já falo com a professora Liliane, que é dessa área, e ela participa de grupos de pesquisa de legislação, e eu acho que é bem interessante, porque ela pode chamar essas pessoas também, né? Uma coisa que eu vou tentar ver se... Eu confesso que eu já cheguei a pedir, mas não recebi. Eu vou ver se eu consigo pegar depois, Fred, até para uma discussão futura, não para essa questão só, essa legislação australiana que eles estão para aprovar lá. Certo. Perfeito. Porque... Perfeito. Foi parâmetro na França, foi parâmetro na Alemanha, foi parâmetro na Espanha, entendeu? Os caras enlouqueceram lá e mandaram ver. E eles estão a ponto de realmente causar um estrago no Google, no Facebook, e vai ser um negócio. Sim. E tem até recomendo a vocês a leitura, a matéria da Leda Beck no nosso site, que é www.apjor.org.br, e fala sobre a ação anti-monopólio, lá, antitrust no Congresso norte-americano contra as tech giants lá, né? É bem interessante e ilustrativo o texto dela, e a gente está acompanhando de perto essa questão aí também, e quer dizer... a gente tem publicado coisas sobre isso, tá certo? Então, a gente pode dizer que esse grupo aqui, olha, nós aqui que estamos aqui... Vivaldo, você é aí de Brasília ou de outro lugar? Sou aqui de Brasília também. Carla também, né? Mas eu fui excluída desse grupo porque eu mudei para o Rio. Então, o pessoal dos jornalistas de Brasília agora me rejeitou. Não, porque eu vi agora, eu fui lá no meu WhatsApp e tem um grupo lá, jornalistas, que o primeiro nome é Lia. E depois tem um monte de número de WhatsApp, não tem mais nome. E eu fui excluído desse grupo. Então, também não sei, talvez... Eu não sei se é esse grupo, mas vocês... Ô, Márcia, você vê com o Queiroz aí, você... A gente te inclui. Pode deixar. Então, e a gente... Mas como esse grupo vai ter muita gente, vamos dizer que a gente constitui aí nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aqui, a gente constitui um comitê, né, de campanha disso daí, pode ser? Tudo bem, eu não vejo problema não, posso... Eu acho melhor, porque você tem um grupo grande, mas a gente pode tratar nesse grupo mesmo, mas a gente sabe que nós estamos os 6 aí comprometidos em levar adiante isso aí. Eu vou criar uma sala hoje, eu vou criar um novo grupo hoje,
mais assim, para identificar jornalistas emenda, entendeu? Barra emenda, alguma coisa assim. E aí vou chamar um por um de vocês para a gente começar, então, depois a gente... E aí meu número está aberto, vocês podem passar para mais gente que tem interesse de se unir ao comitê, né? Ao grupo, né? Quer dizer, não tem Sibeli que está quietinha aí só assistindo, entendeu? A Sibeli eu pedi para ela entrar porque ela está fazendo uma matéria sobre isso, né, Queiroz? Que você foi a primeira fonte dela, tá certo? E ela está para entregar essa matéria. Sibeli, você pode destravar o seu microfone aí e falar oi? Sibeli está dormindo. Não estou não. Eu tô aqui. Gente, eu estou aqui acompanhando vocês, mas eu estou com uma tarefa aqui com a minha filha, então eu não posso abrir a câmera agora. Mas eu estou acompanhando tudo aqui. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Obrigado, Sibeli. Ótimo. Desculpa a brincadeira. É para a gente fazer uma nota no nosso site sobre essa reunião aqui e já começar a eu vou acompanhar. O Luiz disse que vai disponibilizar, porque eu não peguei o início, né? Eu vou recuperar o início, tá bom? Mas eu estou acompanhando vocês aqui. Obrigado, viu? Gente, então, parece brincadeira, mas já tem 11 horas e 16. Eu não sei como é que está a agenda de vocês aí. Para mim, está dando tempo também para eu fazer. Eu vou dar tchau, aguardo as orientações de vocês e documentos. Mas só para concluir assim, a gente vai, então, eu vou convocar, Queiroz, se você me mandar alguma coisa escrita já para amanhã, amanhã mesmo eu mando para essas entidades pedindo, marco um horário, aí, um dia, horário, e já faço a primeira chamada para ver quem pode nesse dia, nesse horário. Até hoje à noite eu te mando esse material. Tá bom. Tá bom? E aí eu replico isso para vocês, tá certo? Para vocês acompanharem. E eu vou assinar esse pedido aí, essa solicitação, em nome de nós aqui que participamos dessa reunião. Pode ser? Isso. Aliás, olha, eu vou mandar um texto para todo mundo. E mais cada um de vocês aí, tudo bem? Tá ótimo. Bem. Ok. Eu vou mandar um texto para todos. Eu vou ter que sair também, tá? Depois eu falo com o Luiz, então. Tá ótimo. Tá bom. O Ernesto Dantas, ele é presidente da ABI, a Associação Baiana de Imprensa, é isso, Luiz? Isso. Eu entendi bem? O Ernesto é a Associação Baiana de Imprensa. Tá bom. Eu faço parte da Associação de Comunicação Pública. Eu vou falar com o Jorge Duarte, com o Armando, se a associação também se integra. É uma associação pequena, não tem muita força, mas... Isso é muito importante. Temos que agregar não tem importância o tamanho da organização. Tamanho não é documento. Mas sendo uma organização, quer dizer, um grupo de pessoas que se reúne para discutir, tem importância, é fundamental. Porque aí já seremos 3 organizações nessa articulação, já muda de figura, né? Tá bom? Exatamente. Não, aí eu acho que a gente fala com eles e posta lá. E eu vou também falar com o Hélio Doyle, que é do Conselho da BI e aí de Brasília, e que é uma pessoa que tem acompanhado essa articulação por um fórum de entidades de jornalistas e tal. E eu tenho certeza que ele vai se agregar a nós, vai apoiar também, vai ajudar a fazer isso lá na BI. Ótimo. Perfeito? Maravilhoso. Mas aí eu tenho todos os outros contatos aí. Vocês, eu precisando de ajuda, eu posto lá nesse grupo que o Luiz vai criar e a gente vai trabalhando junto. Tá ótimo. Combinado então, gente. Perfeito, gente. Bom dia para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado aí por me receberem nessa conversa, viu, Luiz? Tá, eu vou colocar no YouTube, viu, depois, e aí, se vocês quiserem, vocês replicam para a turma toda que vocês têm aí, para a rede de vocês aí. Sim. Para o pessoal começar a entender o que a gente quer fazer, né? Tá bom? A Sibeli vai fazer um texto aqui para a gente postar no nosso site, tá bom? E depois vocês também podem usar isso e replicar, enfim, a gente vai se reforçando mutuamente aí. Maravilha, ótimo, bom sim. E é isso. Tá bom. Muito obrigado, hein? Gente, bom dia então para todo mundo. E a gente se fala então. Valeu. Parabéns pela iniciativa, viu, Herói? Um abração, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.